aí a palavra para a Dani, a sessão, que eu acho que já tem um pessoal, para a gente também Já não tem atrasar 16, né? em ponto. Obrigada, viu? Ok. Pessoal, boa noite. Hoje a gente está com a doutora Débora Soares. Ela é médica, ela fez residência em clínica médica e nefrologia na UERJ e concluiu o mestrado agora também pela UERJ. E atualmente ela é diretora médica do Serviço Intra-Hospitalar da Nefroclínicas e também nefrologista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ, e também das Forças Armadas. E hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância do POCUS na nefrologia. Boa noite, Débora, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Dani, Bebel, todo mundo. Queria primeiro agradecer, né, a oportunidade, o convite, né, e a honra, né, de estar apresentando essa sessão aqui para esse público, né, da Sonerj, só colegas. Então, é um grande prazer. O tema da aula é a importância do POCUS na nefrologia. A Dani já me apresentou, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. O meu objetivo é a gente falar um pouquinho dar um resumo, né, da importância, e das aplicabilidades do POCUS na nefrologia. Vou procurar não entrar muito em detalhes das técnicas, né, na aula, até porque para a gente ser mais objetivo e depois fico aí à disposição para perguntas. Então, dando início, primeiro o POCUS, né? A definição do que é o POCUS, né? É um ultrassom feito essencialmente pelo médico assistente, né? O médico que está vendo o paciente, que está avaliando o paciente, com isso, com o objetivo de ser um exame direcionado, objetivo e adaptável, né? Diferente da gente pedir um exame para um especialista, para um radiologista ou para um ecocardiografista, que ele vai ver algo pontual e não é um médico que está diretamente linkado ali à questão clínica do paciente ou procurando as hipóteses diagnósticas como médico assistente. Então, acaba que muitas vezes é um exame muito segmentar. E quando a gente faz o POCUS, a essência é a gente juntar aquele quebra-cabeça junto com a parte clínica que nós estamos avaliando e poder migrar e fazer diferentes segmentos conforme a necessidade do paciente, conforme o nosso raciocínio clínico. É um exame feito à beira do leito e é um exame dinâmico, então permite você avaliar e reavaliar o paciente após alguma intervenção. E é um exame inócuo, né? O ultrassom é inócuo. Eu coloquei entre aspas porque é inócuo quando é um exame que você é bem feito, né? Às vezes um exame que pode ter achados inadequados, errôneos, né? Ou equivocados também podem gerar condutas equivocadas que podem ser deletérias para o paciente. A evolução do ultrassom é muito importante a gente comentar que a gente está assistindo isso, né? Aí, especialmente nos últimos 10 anos, a gente sai de aparelhos que são aparelhos tradicionais, convencionais, que não são móveis, grandes, que dependem de uma fonte de energia, difíceis de manusear, para aparelhos portáteis, né? Que são aparelhos já mais maleáveis, que funcionam em bateria, que são a gente consegue carregar para beira-leito, né? E podem ser manuseados de forma mais fácil por médicos não especialistas, até aparelhos ultraportáteis, que é o que a gente está vendo hoje em dia, que são aparelhos que cabem no bolso, né? A vantagem, principalmente dos aparelhos ultraportáteis, é que eles trazem essa tecnologia, como eu comentei, não ionizante, que permite estudos dinâmicos e não invasivos. São aparelhos cada vez mais portáteis, pequenos, né? De fácil manuseio, acessíveis e com custo reduzido. E tem uma melhor sensibilidade e especificidade do que o exame físico. É importante que as imagens, elas têm que ser sempre, além da aquisição, interpretadas, né, adequadamente. Então, isso exige um treinamento, né? Que é um treinamento simples, mas exige um treinamento, e sempre lembrando que a anamnese, o exame físico, né, a história clínica do paciente é muito importante para interpretar, junto com a interpretação das imagens. O POCUS, ele vem sendo introduzido nos currículos médicos de algumas universidades, inclusive,
Inclusive, e na nefrologia já é uma realidade na prática da formação do especialista, né? Eu sou do serviço de nefrologia da UERJ, por exemplo, e lá no R1, né, o nefrologista ali recém-chegado, ele já é treinado e muitos já adquirem o seu próprio aparelho, a imensa maioria, e é uma realidade, né? Então, a gente hoje em dia já brinca, né, a insonação ela vem como um quinto elemento ali do exame clínico, né? Então, você tem a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta e a insonação. Ela vem como um quinto elemento aí. Na nefrologia, o POCUS, a gente tem múltiplas funções, né? A gente pode usar ele de diversas maneiras, o ultrassom focado na nefrologia. É uma infinidade de possibilidades. Mas, pensando na nossa realidade, no nosso dia a dia, né, do nefrologista, a gente tem algumas principais funções, uns principais momentos que a gente pode introduzir o POCUS na nossa prática clínica. E pensando na nossa realidade, né, qual que é o nosso grande problema que a gente vive no nosso dia a dia, né, como nefrologistas, e aqui focando mais na que a gente frequenta a terapia intensiva e vendo pacientes graves e pacientes em suporte dialítico, né, esse é o nosso principal problema. E como mostra a foto, né? Aqui como na imagem, né? Um paciente grave num leito todo invadido, cheio de dispositivos. Muitas vezes o acesso ao paciente é difícil, você chegar até o paciente é difícil, examinar o paciente é difícil, né? E de que forma, né? A gente pode utilizar um aparelho, principalmente o aparelho portátil, ultraportátil, como uma ferramenta ajudando a gente no exame físico, né, desse paciente, trazendo elementos que podem não só trazer informações ali acerca do estado do paciente, né, principalmente da volemia desse paciente, mas também nos auxiliar a tomar as melhores condutas, fazer os melhores ajustes para esse paciente, pensando inclusive nos ajustes de suporte da terapia dialítica, né? Então, a avaliação dos status volêmicos para a gente, ela é um grande desafio. A gente sabe que todas as ferramentas que a gente tem na prática clínica, as principais, né, que auxiliam o exame físico, edema, enchimento capilar, sinais vitais, a própria diurese, balanço hídrico, a ausculta, lactato, o exame, de imagem, eles têm uma baixa sensibilidade, né? Então, de uma forma geral, dois exemplos aqui, o estertor e o edema periférico, ele tem uma sensibilidade apenas de 13% para hipervolemia. A ausculta pulmonar, ela é normal em mais de 50% dos pacientes no CTI que têm um ultrassom pulmonar com um padrão B, um padrão de congestão. Então, como mostra essa tabela, a gente vê que aqui eu trouxe para ilustrar um pouquinho, para a gente comparar como que os parâmetros que a gente tem do exame clínico têm uma sensibilidade muito inferior quando a gente compara com o ultrassom, né? Com o POCUS, né? Principalmente comparando a evidência do estertor na congestão ou edema, né? Comparando com a presença de linhas B no ultrassom transpulmonar, nos pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, a diferença ela é muito gritante, principalmente naqueles pacientes que têm o edema subclínico, né? O paciente que claramente está hipervolêmico, a gente não tem nem dúvida, a gente nem precisa do ultrassom. Mas aqueles pacientes que a gente tem dúvida, né? Principalmente, o ultrassom, ele traz essa grande diferença, né? Então, para avaliação dos status volêmicos, o POCUS ele já foi validado, inclusive nos pacientes, quando a gente fala do paciente renal, né? Ele tem estudos mostrando a sua validação para status volêmicos, para ajuste de peso seco dos pacientes em diálise e para prevenção de hipotensão intradialítica, fazendo parâmetros de cava e ultrassom transpulmonar e correlacionando com o desenvolvimento de hipotensão intradialítica. E a gente já sabe que o ultrassom transpulmonar, os achados do ultrassom transpulmonar de congestão, eles são precoces, eles são precisos, então são superiores ao exame clínico. Ele detecta o edema pulmonar antes da clínica de congestão, além de, para a gente ter uma grande questão que é importante, que ele é dinâmico.
né? Então, a gente consegue avaliar e reavaliar esse paciente, entendendo que o clareamento das linhas B está diretamente ligado ao que a gente faz, que é a gente aplicar uma ultrafiltração nos pacientes. Então, ele está aliado a essa terapia decongestiva. Então, essa questão de ser dinâmico para a gente também é muito interessante. Esse é um trabalho interessante que foi publicado pelo Rogério Passos, em que ele correlacionou em pacientes em UTI com injúria renal aguda, realizando a hemodiálise convencional, aí no trabalho todos eram em HD intermitente, sem amina ou com uma dose baixa de vasopressor. E ele fez uma avaliação pré-dialítica e diferenciou em perfis, né? São 4 perfis diferentes que ele avaliou de pacientes e correlacionou o perfil do paciente com desenvolvimento de hipotensão intradialítica, ali definido como uma PM menor do que 65 milímetros de mercúrio durante a diálise. E ele encontrou que tanto os parâmetros de cava quanto os parâmetros de congestão, eles se mostraram preditores, né? De forma que o perfil de congestão, mais do que 14 linhas B que ele definiu no trabalho, um padrão de hipervolemia na avaliação da colapsabilidade da cava, eram os pacientes que tinham menor risco de desenvolvimento de hipotensão intradialítica. Ao contrário que os pacientes sem congestão pulmonar e sem hipervolemia, com o índice de colapsabilidade de cava sugerindo fluido responsividade, esses pacientes tinham maior risco de desenvolver hipotensão intradialítica, né? Então, isso é um trabalhinho interessante. O POCUS, para avaliação de veia cava inferior, para a gente, o que a gente mais usa, né, é a avaliação da cava na janela subcostal, como na imagem, o ultrassom que a gente usa é ultrassom setorial, principalmente, né? É, a gente faz uma avaliação, a avaliação da cava, ela pode ser tanto estática quanto dinâmica, né? E quando a gente fala em avaliação dinâmica, a gente entende que eu vou avaliar a cava ali, vou medir a cava, né? No modo M durante um ciclo respiratório, sempre no ponto que a gente recomenda, que é a 2 centímetros ali da entrada do átrio, na altura da junção ali da suprahepática. E na minha avaliação dinâmica, eu posso fazer essa variação e encontrar os índices, que é o índice que a gente mais usa, que é o índice de colapsabilidade ou o índice de distensibilidade. A diferença basicamente é que o de distensibilidade ele foi validado para pacientes curarizados, então a gente acaba usando mais o de colapsabilidade, e correlacionando isso com fluido responsividade. Então, os pacientes que eu tenho índice de colapsabilidade maior do que 40% ou maior do que 50%, tem trabalhos que usam as duas referências, ou um índice de distensibilidade ali maior do que 18%. Isso é um parâmetro para mim de fluido responsividade. Isso é importante a gente saber, né? O POCUS pulmonar, a gente pode avaliar o paciente também. Existem alguns protocolos, tá? Não vou entrar no detalhe de todos, mas o que a gente mais usa é dividir o tórax do paciente nesses 8 segmentos, né? Ali usando ou em zonas, ou alguns dividem em 6, outro em 8 segmentos. E o que a gente vai avaliar é a presença das linhas B em cada segmento avaliado. No ultrassom transpulmonar, o que a gente usa basicamente é a sonda setorial ou a sonda convexa, né, ou abdominal. A gente gradua o grau de congestão de acordo com o número de linhas B. Lembrando que até 2 por zona avaliada, por espaço intercostal avaliado, é considerado normal, né? Além do que 2 já é considerado um sinal patológico, né? E principalmente lembrando que o padrão de congestão é quando eu tenho uma presença de linhas B de forma simétrica, né? Simétrica e difusa, né? Não segmentado em alguma área do tórax, mas em todo o tórax e geralmente de forma simétrica. Do contrário, a gente pode estar diante de alguma patologia, alguma alteração inflamatória, não propriamente congestão. A congestão a gente tem que entender que ela é simétrica
e difusa. E a graduação, ou seja, quanto mais, o maior o número de linhas B, maior o meu grau de congestão. O protocolo Vexus, que é muito, a gente escuta muito falar e está muito em alta, né? Esse é o primeiro trabalho que foi publicado dele, né? Ele foi um score que ele foi validado, né? O estudo foi em pacientes em pós de cirurgia cardíaca e feito basicamente para graduar o grau de congestão venosa sistêmica, né? Então, eles correlacionaram essa graduação, né? Quanto maior o grau Vexus, maior o grau de congestão venosa sistêmica e maior o risco dos pacientes desenvolverem injúria renal aguda no pós-operatório, que na população estudada foi em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Hoje a gente já estende isso, né? A gente já usa isso para outras populações, mas é importante a gente saber qual foi a origem, né, do estudo. O Vexus, basicamente, a gente vai avaliar. Ele começa pela avaliação da veia cava. A gente avalia o primeiro índice a ser avaliado é a veia cava, tá? E essa veia cava, a gente faz uma avaliação dela de forma estática, uma única avaliação, não é a variação, é só a medida da cava na janela subcostal. E quando essa cava tem uma medida maior ou igual a 2 centímetros, aí a gente dá o start para as outras avaliações do Vexus. Quando a veia cava ela é menor do que 2 centímetros, a recomendação é não dar sequência, é considerado o Vexus zero. Então, esse paciente ele não tem congestão. É claro que a gente sabe, enfim, que isso é questionável, mas foi dessa forma como foi feito o estudo, é dessa forma como foi validado, né? Então, a partir da primeira avaliação da CAVA, a gente vai fazer as outras avaliações. E aí, essa graduação, ela vai vir do Doppler da veia hepática, da veia porta, né? E da veia renal, né? Da interlobar. Eu vou mostrar aqui mais à frente. Então, essa graduação, ela é feita a partir, então, da avaliação da cava e dos outros, da veia hepática, né, da veia portal e da veia renal, intralobar. E aí a gente vai graduar isso, né, em grau 1, grau 2 ou grau 3. Não vou detalhar aqui porque é muito específico, a gente teria que ter uma aula só de Vexus. Mas a importância é saber que quanto maior o grau, né, é maior o grau de severidade de congestão venosa sistêmica. E isso tem correlação com o desenvolvimento de injúria renal aguda, né? E qual é a importância? Por muito tempo, acreditou-se que a injúria renal aguda ela advinha apenas de uma baixa perfusão por hipovolemia, por choque, né? E que o tratamento disso, né? O tratamento para esses pacientes era a gente dar volume. E a gente já sabe que o contrário, que o excesso de volume, né? Então, aqueles pacientes que estão cheios, que estão hipervolêmicos, eles têm um grau de hipertensão venosa elevado. A gente sabe que a hipertensão venosa, ela vai diminuir a pressão de perfusão tecidual e vai causar isquemia, né? Então, a congestão sistêmica, não só pela hipertensão venosa, mas também pela hipertensão, pelo edema intersticial, que é gerado também pelo aumento da pressão venosa dos órgãos, né? Isso gera uma isquemia e uma injúria por congestão. Então, a congestão renal, ela também leva à injúria renal, né? Talvez até de forma mais frequente. Então, a importância disso, desse conceito, e da gente entender o Vexus, é a gente entender aonde a gente deve parar, né? Então, o Vexus, ele vem para a gente entender se aquele paciente, no momento que a gente entende que o paciente está, entre aspas, cheio, né? É a hora de eu parar de dar volume e de eu ter algum outro tipo de conduta, né? Seja restringir ou seja ultrafiltrar ou fazer diurético, né? Então, a importância do conceito, né? O POCUS cardíaco, para a gente, né, para o nefrologista, é,
a grande importância para a gente não é fazer um POCUS cardíaco, não é um ecocardiograma, né? É a gente saber reconhecer, principalmente, se o paciente tem disfunção, né? Se tem, por exemplo, derrame pericárdico, tamponamento pericárdico, né? Então, as janelas que nós vamos avaliar, elas é, são mais sumárias, né? Ele é a gente chama de focus, né? Então é um ultrassom mais direcionado. E para a gente, a importância, como na tela aqui, por exemplo, isso é um exemplo do que a gente chama de kissed wall, né? Que é quando o paciente está tão hipovolêmico, em que as paredes elas batem, né? Colando, né? Por isso que chama kissed wall. E o vídeo de cima. Desculpa, vou voltar aqui, ilustrando um tamponamento cardíaco, né? Então, às vezes, aquele paciente que está hipotenso e a gente não encontra a etiologia, né? E quando a gente faz o focus, né? O POCUS cardíaco de forma direcionada, a gente encontra uma causa, seja um choque obstrutivo por um tamponamento pericárdico, ou seja, um paciente com um choque cardiogênico, né? Por uma disfunção grave de ventrículo esquerdo. Então, para a gente é mais sumarizado, é mais direcionado, mas a importância da gente saber reconhecer as principais patologias. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ilustrar, né? A gente fez um trabalho, eu junto com a doutora Renata Mendes e o professor Suassuna, lá na UERJ, que foi o meu tema do meu mestrado, da minha defesa, em que a gente estudou o POCUS, né? Em pacientes em injúria renal aguda em diálise. A gente fez duas fases, né, o nosso trabalho. Inicialmente, a gente validou a ferramenta, então a gente fez um trabalho para a gente validar o ultrassom ultraportátil como uma ferramenta fidedigna quando comparada ao ultrassom tradicional para medida para avaliação dos principais parâmetros volêmicos, ultrassom transpulmonar e o índice de colapsabilidade da veia cava inferior. Nessa população de pacientes, a gente encontrou os resultados que a gente publicou, basicamente que o, a correlação, né, entre as duas tecnologias ela é muito elevada, tanto para avaliação de linhas B quanto para índice de colapsabilidade da veia cava inferior. Então, a gente avaliou, em todos os pacientes que a gente avaliou, a gente encontrou, né, essa correlação que foi muito positiva. Esse trabalho a gente publicou, né? E depois a gente então trouxe aqui o resumo, né? Uma correlação fortemente positiva entre as duas tecnologias para esses dois parâmetros avaliados. E como vantagem, o ultrassom ultraportátil ele traz as vantagens não só de portabilidade, fácil manuseio e baixo custo, mas tem uma confiabilidade na obtenção dos parâmetros de avaliação volêmica, dos parâmetros obtidos à beira-leito. Então, foi legal esse trabalho porque foi o primeiro trabalho publicado na literatura que fez essa comparação entre o ultraportátil e o tradicional, né, o aparelho convencional. Então, essa correlação fortemente positiva das duas tecnologias trouxe para a gente um insight para a gente dar continuidade ao nosso trabalho e a gente estendeu para fazer um N maior de pacientes, um N maior de exames, e aí a gente estudou a evolução desses parâmetros durante a primeira hora da sessão de diálise dos pacientes, né? Então, não vou entrar muito aqui no detalhe do trabalho, mas a gente construiu uma timeline em que a gente avaliou no T0, no T30 e no T60 minutos da primeira hora da diálise dos pacientes, todos os pacientes em diálise intermitente ou prolongada, todos os pacientes em ventilação mecânica. A gente fez em 200 pacientes, e a gente avaliava o pulmão, o ultrassom transpulmonar e o índice de colapsabilidade da veia cava nesses momentos, e a gente correlacionou com o desenvolvimento de hipotensão intradialítica ou de interrupção da terapia. E a gente encontrou achados interessantes, né, como a gente pode ver na tela. Primeiro, nos primeiros 30 minutos, a gente já tem um clareamento importante das linhas B, expressivo, né, na terapia. Então, já muda muito com 30 minutos. E também a variação da cava, do índice, também é expressiva nos primeiros 30 minutos, né? E a gente encontrou que quando a gente fez uma diferença, esse gap entre a variação da veia cava
desses primeiros 30 minutos, né, os pacientes que variavam o T30 maior do que o T0, então T0 menos T30, por isso que o índice é negativo, né? Porque o T30 acaba sendo, essa variação vai dar um índice negativo. A gente encontrou que quando essa variação ela era além de -9, a gente tem uma sensibilidade de 87,5% quando a gente jogou na curva ROC, né? Para o desenvolvimento de hipotensão intradialítica. Então, a gente encontrou, na verdade, um cutoff aí, né, que a gente chamou, como um preditor mesmo, né? Para fazer uma estratificação de risco precoce para encontrar já em 30 minutos quem são aqueles pacientes que vão desenvolver, que tem risco, né? 87,5% de desenvolver hipotensão intradialítica e qual que é a importância disso, né? O que que eu posso, como nefrologista, à beira-leito, com 30 minutos de terapia, já ajustar, né? Na minha diálise, o que que eu vou fazer para poder modificar o desfecho desse paciente, né? Então, o que a gente encontrou? Em 30 minutos de terapia já há uma evidência do aumento de colapsabilidade, sendo esse dado bastante favorável para o nefrologista, nesse momento, repensar na prescrição da terapia. Então, a gente traz isso para a nossa prática, né? Então, o que que a gente vê no nosso dia a dia são pacientes que acabam interrompendo a terapia, ou fazendo hipotensão, tendo, né, vários desfechos deletérios, prejudica o tratamento do paciente e de que forma que a gente pode ali, né, com 30 minutos, já evitar isso, né? A gente sabe que o balanço hídrico cumulativo, ele é um fator de risco independente, tanto para IRA, quanto para tempo de ventilação mecânica, quanto para morbimortalidade nos pacientes em UTI, e é um fator de risco modificável. A hipotensão intradialítica, a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular dos pacientes, é um fator de risco independente para a morbimortalidade dos pacientes em HD, além de também contribuir para a redução das chances de recuperação funcional. E a interrupção da diálise, ela leva a um pior controle metabólico e uma redução da eficiência dialítica, né? Então, o ultrassom ultraportátil, com essa boa concordância com o ultrassom tradicional, a gente trazendo ele para a nossa realidade, a gente trazendo ele como uma ferramenta válida e fidedigna para avaliação dos parâmetros de volemia, ele traz para a gente uma possibilidade da gente fazer uma gestão mais eficaz da nossa prescrição, com esse monitoramento contínuo, e traz uma perspectiva mais ativa do nefrologista, de fato, para ele fazer intervenções à beira-leito, né, identificando de forma precoce os pacientes que podem desenvolver hipotensão intradialítica, né, e fazer ajustes à beira-leito durante a terapia que podem modificar esses desfechos desfavoráveis, né? Então, essa é a grande questão. Mas o POCUS também tem outras aplicações, além da gente estar falando aqui o tempo todo em status volêmicos e que é o nosso é o nosso grande desafio no dia a dia, mas ele tem outras aplicações. Então a gente sabe, por exemplo, que para acesso vascular a gente já usa o ultrassom há muitos anos, né? Que o ultrassom é, ele é utilizado para acesso vascular, mas não só para a punção em si, mas para avaliar se o paciente tem trombose ou não, o status do vaso, né, do paciente, definir melhor o sítio de punção e se tem trombose, né, definir, como mostra aqui o vídeo, o posicionamento do fio guia, a gente pode definir através do bubble test, né, a gente definir se a ponta do catéter está adequadamente ali no átrio direito ou na veia cava entrando no átrio direito, né, através da injeção de solução salina, e a gente faz um POCUS cardíaco ali na janela bem simples e faz esse bubble test, a gente confirma a ponta do catéter, sem necessidade de fazer raio-x, né? E avaliar também as complicações, que seria principal complicação, o pneumotórax, né? Então a gente pesquisa ali com o ultrassom vascular mesmo, que a gente funciona, né? Que é a sonda vascular linear, né, a sonda vascular, a gente pesquisa ali olhando a pleura do paciente para pesquisar deslizamento pleural, se está adequado, se tem ou não deslizamento pleural, que a gente possa pensar em complicações, que a principal é o pneumotórax. Da mesma forma, a avaliação do nosso paciente, do paciente com doença renal, se a gente está diante de uma doença renal aguda ou crônica, né, avaliando ali é, o aspecto do rim do paciente, que é uma forma, algo bem simples que a gente pode fazer também à beira-leito. Se eu tenho um rim
com uma boa diferenciação córtico-medular, sugerindo uma patologia aguda, ou se eu tenho um rim, né, com aspecto completamente crônico. Então, isso tudo ajuda a gente no nosso dia a dia, no nosso diagnóstico diferencial. O ultrassom também pode ser usado ali para guiar procedimentos, não só de punção, mas biópsia renal e também estudar a via urinária de outras formas, se tem hidronefrose, né? Avaliar a bexiga, se tem cálculo, né? Patologias obstrutivas. Então, a avaliação da via urinária também é interessante. E o ultrassom também, ele pode ser usado para avaliação do acesso, né, do paciente, principalmente ali a fístula arteriovenosa, né? Tanto avaliar a qualidade da FAV, se tem condições de punção, né, uma FAV recém-confeccionada, o próprio nefrologista pode fazer essa avaliação através do ultrassom, se tem uma boa profundidade, como que está a parede, a qualidade, o fluxo, e também guiar, né, fazer a punção guiada do acesso, tanto o nefrologista quanto o enfermeiro também. O importante para ficar de mensagem, né, é que o POCUS ele traz essa possibilidade de a gente fazer uma avaliação integrada do nosso paciente e o grande quebra-cabeça está em a gente juntar as peças, né, desse quebra-cabeça, a gente fazer uma avaliação conjunta. Então, a gente usar o que a gente sabe, né, do ultrassom transpulmonar, do ultrassom cardíaco, né, avaliando o sistema vascular, cava, o Vexus, né, a gente fazer uma avaliação integrada para a gente ter o máximo de informações que possam ajudar ao nosso diagnóstico e ajudar nas nossas intervenções para esse paciente. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Espero que eu não tenha passado muito do tempo. Estou à disposição. Pessoal, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Dani, Oi. eu acho que a gente podia ver, eu estava vendo que o professor Marcos Bastos, Pedro Túlio aí, ó, Karine, coloca o Pedro aí e o professor Marcos Bastos, que ele acho que é um dos pioneiros aí, né, de POCs no Brasil, vê se ele quer entrar para falar, professor, acho que eu estou intimando o senhor para entrar aí. Karine, vê se coloca o Pedro também. Queria parabenizar aí, Débora. Poxa, um trabalho enorme, né? Imagino quantos pacientes, né? Enfim, o trabalho que deu para analisar isso tudo. Parabéns aí, acho que o POCUS é uma realidade. Eu ainda não Obrigada. ultrassom portátil, acho que os residentes eles estão mais ultrassom portátil do que os próprios staffs, né? Uhum. Depois, tendo filho, você vai tendo que escolher o que você vai comprar, né? É Eu acho que verdade. todos têm filho. Gente, a minha recomendação é o seguinte: vocês que estão na residência, iniciando a vida, compram um ultrassom antes de ter filho, porque depois que tem filho, complica. Mas tem. Qual ultrassom portátil, assim, vocês recomendam? Assim, o melhor é o Butterfly ou existem outras marcas aí atuais? O que vocês recomendam? Posso falar? Professor, pode falar, lógico. Então, eu já tive, né, eu já trabalhei com Butterfly, mas até pensando na questão de presente, né, de comprar alguma coisa para filho, meu neto passou agora no vestibular de medicina e ele ganhou um ultrassom. Então, ele já começa no primeiro dia de aula fazendo ultrassom dos seus pacientes, né? E eu dei para ele um aparelho que a gente vai usar no nosso curso Nefros lá no Rio, que também é muito bom, né, que é o Cosmos. É um aparelho que foi desenvolvido originalmente para abdômen, pulmão e coração. Talvez seja o aparelho que a gente tem hoje que tem mais disponibilidade de recursos de inteligência artificial para a parte de cardiologia, né? Ele é muito voltado para cardiologia. É um aparelho assim que eu particularmente gosto muito. E o nosso curso aí no Rio agora, que a gente vai ter esse fim de semana, a gente vai usar o Cosmos, entendeu? Também acho que o Butterfly é fantástico pelo fato dele, né, oportunizar fazer todos os exames com o Butterfly, né? É,
que também é muito bom. Tem o Clarios também, né? O Viscan da GE também é muito bom, né? E o Lumify, né? O Lumify da Philips é muito bom, mas o preço dele é o preço de uma máquina portátil. Está na faixa aí de R$ 90.000 um aparelho desse, então, assim, individualmente é muito difícil, né? Mas, ô, Débora, parabéns, né, pelo trabalho, eu já conheci o seu trabalho, a Renata já tinha conversado conosco sobre isso. Eu queria só acrescentar uma coisa que é muito importante para a gente, né, que talvez se você continuar nessa linha, talvez você pudesse até acrescentar, é que, por exemplo, eu acho fundamental para nós, nefrologistas, aprender a fazer o FOX, fazer uma avaliação de função sistólica, uma avaliação básica de função diastólica, né? Quer dizer, o Pecuária já tinha mostrado que na diálise a principal disfunção cardíaca não é sistólica, é diastólica, né? Chega a quase 90%. E na pré-diálise ela também é muito frequente, né? Então, se a gente ficar baseando só em fração de ejeção para fazer diagnóstico, nós vamos perder muitos dos nossos pacientes que já têm disfunção diastólica, que começa muito mais precocemente, né? Então, eu acho que a gente talvez tivesse que dar um pouquinho mais atenção, né, à avaliação cardíaca básica, né? Não estou aqui nem entrando em valvulopatia, né? Nem insuficiência coronariana, mas aquela basicona que a gente, nefrologista, pudesse dar uma rastreada a nível ambulatório. Inclusive, eu estou conversando com o Pedro, a gente fazia dois cursos de foco do Nefros, né, que é esse curso de ultrassom da sociedade, um básico e um mais avançado, né? E não sei se vocês chegaram a ver, agora, ano passado, a gente participou de uma publicação em que os colegas, né, eles propõem dois tipos de avaliação, uma básica e uma avançada. E na avançada você já começa a falar em VTI, já começa a falar no débito cardíaco, né, avaliações de VTI através de carótida, ou seja, é uma opção de coisa que eu acho que o nefrologista vai ter que acabar incorporando, porque acaba sendo, né, o que mata mais frequentemente nossos pacientes, né? É muito legal, parabéns pela aula. E vamos ver se a gente conta com você no nosso próximo Nefros aí, né? A gente vai centralizar agora todo esse treinamento de ultrassom da sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ser a capital do POCS para treinamento fora dos congressos, né? E aí, com a ajuda do Pedro Túlio aí, a gente conseguiu e agora esse fim de semana a gente vai ter um curso. Legal. Vamos ver se a gente conta com você no futuro. A hora que o neném Maravilha, crescer um pouquinho professor. mais, né? Aí Vai ser um você prazer, vai com a lógico. gente. Mas parabéns. Obrigada. Débora, eu tenho uma dúvida. Quando você está no seu dia a dia, né? Você está lá no hospital avaliando o paciente ali na hora. Quantas medidas você faz normalmente? Você faz cardíaca, faz pulmonar? O que que você faz assim na prática de medida para a gente falar assim para o pessoal que está assistindo a aula? Você vê sempre a cardíaca, você vê lá as linhas pulmonares, como que é? Dani, acho que eu sempre posso falar meu hábito, né? Eu sempre começo olhando a cava, né? Sempre começo ali na janela subcostal. E como eu uso o Butterfly, como meu aparelho é o Butterfly, é uma sonda única, né? Então eu boto ali na janela para pulmão, já faço ultrassom transpulmonar. Então, eu sempre vejo cavo e pulmão. E como o professor comentou, eu tenho me policiado sempre, né, para fazer também o focus. E aí eu faço o cardíaco também, mas nem sempre, é mais direcionado, né, quando tem alguma dúvida, e aí eu faço para a janela cardíaca também, mas sempre procuro no paciente em ambiente de terapia intensiva, eu começo pela cava e faço depois o ultrassom transpulmonar. Isso sempre. Num paciente em ambiente de enfermaria, né? Aí geralmente eu faço a mesma sequência, mas olho também abdômen, né? Vejo o rim também. E aí é muito focado, né? Depende do que você está pesquisando. Mas basicamente acho que a mensagem assim para o pessoal é que quando você se habitua a fazer e você de fato treina, fica muito mais rápido, né? Né, o professor pode falar também, você fica muito mais rápido no exame. E, e aí o tempo que você
são minutos, é muito rápido, né? O próprio Vexus, por você usar ali a mesma topografia, a gente leva, às vezes, 5 minutos, 5 minutos para fazer um exame bem completo, né? Então, acho que a questão é você ter um aparelho, de preferência um aparelho ultra portátil, né, que você consegue carregar com você para todos os lugares. Isso é legal, né? Se for possível ter, tem que ser o que está acessível, mas se for possível ter um ultra portátil é melhor, é mais fácil. E o treinamento, né? Quanto mais a gente treina de realmente ser curioso ali e pesquisar, mais você aprimora e mais rápido fica o seu exame, né? Então, a ideia é ser mais focado, mas a gente acaba fazendo sempre para treinamento também. E aí você vai aprimorando e vai ficando cada vez mais rápido. Entendi. Eu ainda estou no grupo, eu fui residente da Bebel, né? Então, assim, o grupo que não tinha ultrassom. A gente Uhum. dependia do ultrassom do hospital, né? É. E até hoje, vários hospitais, né? Isso é nos hospitais públicos, a gente não tem acesso ao ultrassom, né? A gente tem dificuldades. Às vezes é um ultrassom para, às vezes, um andar inteiro ou mais de um CTI, né? Então, dificulta se você não tem o seu portátil. Eu acho importante a gente ter e treinar, porque também ter o aparelho e não ter o treinamento, né? Como o professor Marcos também estava falando, fica discrepante, né? A gente precisa também aprender e saber as limitações, tanto nossas quanto o do aparelho também, para poder bypassando isso. Queria só, queria chamar a atenção num aspecto importante, gente. A ultrassonografia point of care, né, nossos alunos aqui, durante o curso, ela é para confirmar diagnóstico, né? A gente está com a suspeita diagnóstica, a gente faz para tentar confirmar nosso diagnóstico, não necessariamente para se afastar. Por que não afastar? Porque é isso aí, tudo que foi falado, né? Você pode estar com uma máquina que não te dá a melhor imagem, você pode estar com um paciente com um biotipo difícil de ser feito, você pode ainda não ter experiência com a técnica que você está fazendo, né? Então, quer dizer, quando a gente usa e consegue confirmar o diagnóstico, tudo bem. Agora, quando a gente, por exemplo, tem uma hipótese muito forte do diagnóstico e não consegue confirmar, talvez seja no momento que a gente tem que pedir ajuda para aqueles que têm mais experiência, eventualmente até usando métodos de imagem diferentes, né? Eu acho que essa abordagem é importante, né? Deixar bem claro que a gente está fazendo um exame, um dado de exame físico que a gente está obtendo, que se estiver positivo, muito bem, mas pode ser que a gente não consiga, né, observar ou achar a alteração, mas talvez seja porque a gente ainda não tem experiência, né? Tem pouca experiência. Talvez a gente vai ter que pedir a ajuda de um colega com mais experiência. Eu acho que isso é um aspecto importante da ultrassonografia point of care. E Débora, a Amanda, ela mandou uma pergunta que em relação ao paciente crônico dialítico, porque assim, em relação ao paciente agudo, a gente tem bastante trabalhos, bastante estudos mostrando, né, o uso do ultrassom. E no caso de pacientes crônicos, porque ela fala que ela tem feito em pacientes de diálise peritoneal e tem ajudado bastante na prescrição. Sim. Agora, esses pacientes de hemodiálise crônicos, a gente já tem algum trabalho mais robusto que confirme algum dado? Tem trabalhos para ajuste de peso seco e tem trabalho com hipotensão intradialítica, né, para ajuste de peso seco, mostrando superioridade a outros parâmetros, né, comparando com bioimpedância, por exemplo, e mas com uma avaliação pré-dialítica, né, não como um parâmetro como eu fiz no meu trabalho, que você vê durante, né? Eles fazem os trabalhos que eu vi no crônico antes da sessão. E tem trabalhos até fazendo, eu vi um mais recente até com o Vexus, né? Antes na, como se fosse assim, eu acho que é a segunda-feira, e aí depois de uma sessão, né? Eles fazem uma vez por semana e correlacionando com a mortalidade a longo prazo, né, dos pacientes. Então, não são trabalhos grandes, randomizados, né? Acho que ainda falta estudo, mas a gente já tem estudo que valida para ajuste de peso seco, que correlaciona com hipotensão intradialítica também.
E eu trabalho com a Amanda, né? Então, realmente ela faz em todos os pacientes em diálise peritoneal. Não confesso que eu não vi trabalho em diálise peritoneal, mas para hemodiálise, né? Mas a Amanda faz e a gente vê na prática, assim, os resultados são confiáveis, né? Do que a gente encontra. E já está tendo do Vexus, por exemplo, já estão usando para outra população, né? O último trabalho que eu vi foi correlacionando com mortalidade em 30 dias e usando pacientes, não só pacientes agudos, mas pacientes crônicos também. Ô, E a Débora, gente também tem uma pergunta. Ah, pode falar, professor. não, é só para chamar a atenção é o seguinte: existe um trabalho muito interessante, eu tenho certeza que a Débora conhece, da Vic Noble, que foi a pessoa que primeiro correlacionou, né, essa dinâmica de linha B com retirada de volume, né? Então ela fazia, por exemplo, os pacientes, ela fazia ultrassom de pulmão no pré-diálise, durante a diálise e após a diálise. E ela mostrou, né, que em 4 horas de diálise, como é que você diminui o número de linhas B, e à medida que diminui o número de linha B, você tem também, isso correlacionou com a quantidade de líquido removido do paciente. Esse trabalho da Vic tem talvez uns 10 ou 12 anos atrás, né? E é um trabalho assim que ficou sendo uma referência para mostrar como é que linha B é importante para a gente controlar esse paciente. E aí os nossos colegas cardiologistas pularam em cima disso aí, né? Porque o cardiologista agora está usando ultrassom de pulmão também para controlar os seus pacientes com insuficiência cardíaca, né? Ele já sabe que se o paciente estiver clinicamente bem na alta, mas tiver linha B, ele vai internar mais frequentemente nos próximos 90 dias, né? Então, é importante que ele saia receba a alta, né? Mas sem linha B no pulmão, né? Porque se a gente tiver, tem mais chance de reinternar. E, pessoal, também a Lilian levantou a mão. é, ela mandou aqui, ó. Queria destacar a importância da predição da hipotensão com ultrassom. Eu falo como intensivista que apenas nos anos recentes passamos a dispor do ultrassom incorporado ao hemosfere. Acho que se deve dar continuidade para a validação e que eu considero um grande avanço, né? Dispor do HPI incorporado em hemosfere. Eu não... Vocês devem saber melhor esse HPI incorporado ao hemosfere. Ela acha que é um avanço para a validação, né, desses dados. Isso, índice de predição à hipotensão. Ela escreveu aqui no chat para a gente. É. Acho que ela está comentando a questão que no meu trabalho, né, no segundo trabalho, que os dados ainda não foram publicados, mas foi o meu segundo trabalho da minha defesa, aquele cutoff, né, que a gente encontra da variação do delta do índice de colapsabilidade da veia cava, ele se mostrou preditivo para a hipotensão intradialítica. Então, talvez estender isso, né, para outra população. Acho que é isso que ela quis dizer. É, como um preditor de hipotensão, né? Então, assim, usando como um outro parâmetro para para pacientes em terapia intensiva, né? Mas lembrando que a população que eu estudei foi pacientes em diálise durante a terapia renal dialítica, né? Pacientes agudos em terapia renal dialítica. Mas se isso for validado, né? Óbvio que aí sonhando, né? Pensando no outro trabalho, estendendo para outra população. Acho que é isso. Então, eu acho que é isso. É, Professor Marcos, Maria Isabel, querem comentar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, parabenizar, falar para o pessoal que esse curso aí está super concorrido. Quando lança, em minutos já acabam as inscrições. Então, a gente fica muito feliz da Sonerj ter. Na verdade, assim, foi o Pedro que iniciou isso, né? Então, parabenizar aí o Pedro, o professor Marcos Bastos, por essa iniciativa. Eu acho que é super importante. E, Débora, acho que você, de repente, estará nas próximas edições aí junto com o pessoal. E Legal. eu tenho que aprender muito com vocês, né? A gente acaba cada um focando numa área, mas eu ainda quero fazer esse curso. Espero que no próximo eu consiga a vaga. E é isso. Uhum. Sair bem pelas sessões.
Ó, tá todo mundo querendo vaga. Gente, as vagas terminam assim, lança, termina. Então a gente tem que correr. Você vê que não tem prioridade nenhuma. Eu não consegui vaga, não, viu? Então é ficar ligada mesmo. Agradecer aí. Isabel, é só para Ah, lembrar que no Norte e Nordeste ainda tem, acho que 3 vagas ainda, porque vai ter um no É, Norte e Nordeste lá, ainda pois tem é, umas 3 vagas disponíveis. não dá para ir a todos os congressos, né? A gente tem que. Não dá para ir a tudo. A Lilian, tem vaga para idoso? Ah, Lilian, eu acho que você tem que ter vaga. prioridade, né? Ó, obrigada aí, Débora. Obrigada, professor. E aí, Obrigada, pessoal. finaliza aí mais uma vez aí, parabéns. Obrigada. Obrigada, Débora. Boa noite. Obrigada a todos por terem participado. Ó, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.